E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos resolver a prova da FUVEST, segunda fase 2022? Vamos lá, questão 2, vamos ver. A questão 2 da FUVEST fala sobre a corrida espacial, sobre o homem indo para Marte e precisando voltar de Marte para a Terra. E dessa forma, tendo que produzir um combustível para isso. Então vamos lá. Então, a questão 2 fala o quê? Para possibilitar a exploração de Marte, é necessário viabilizar a viagem de retorno à Terra. Ok, verdade? Uma das formas de tornar os voos de retorno possíveis é produzir combustível a partir de água encontrada em Marte. Para tanto, o hidrogênio gerado por eletrólise da água e posteriormente utilizado na reação de Sabatier. Nessa reação, o combustível é gerado pela reação de hidrogênio com dióxido de carbono em temperaturas e pressões elevadas, na presença de um catalisador de níquel, resultando na produção de metano e água, e na liberação de 165 kJ de energia por mol de CO2. Muita informação aqui que a gente poderia escrever, né? Reação de hidrogênio com dióxido de carbono, temperatura e pressão elevada, presença de catalisador de níquel, produção de metano e água, libera 165 kJ por mol de CO2. Vamos traduzir isso para termos químicos, como que fica esse negócio? Então vamos lá. Então tem gás hidrogênio, que é obtido pela eletrólise. Eu vou reagir com CO2, que tem na atmosfera lá. Vai formar então gás metano, é o que ele está falando, e água. Opa, interessante esse processo, né? E o ΔH dessa reação é exotérmico, então 165 kJ por mol de CO2 que eu vou colocar na minha equação. Aqui eu tenho 2 oxigênio, aqui eu tenho um só, então eu vou colocar um 2 aqui para balancear o oxigênio. Então se tem 2 oxigênio, 2 hidrogênio são 4. Aqui eu tenho mais 4, são 8. Então aqui no multiplicado por 2 dá 8, dá 4. Então aqui tem um carbono, 1 e 1. Fechou. Então temos a equação balanceada. A gente vai fazer isso aqui em alta temperatura, alta pressão e usando níquel de catalisador. Maravilha. Bom, vamos ao enunciado. No gráfico de folhas de resposta está representada a quantidade de metano gerado na reação de Sabatier em função do tempo, na temperatura T1, que não chamam, fala qual é a temperatura. Depois que o equilíbrio foi estabelecido, nesse mesmo gráfico, apresente a quantidade de metano em função do tempo em uma temperatura T2 maior que T1, após estabelecido o equilíbrio. Então, vamos ao gráfico. No gráfico está lá, a quantidade de metano T1, está constante a quantidade de metano. Por que será? Porque ele contou que essa equação que a gente acabou de desenhar, ela não é com uma seta só, ela é uma dupla seta, é uma reação de equilíbrio químico. Então chega um determinado momento, o que acaba acontecendo? Essas reações, né, o que era para ser reto, tá? A velocidade da reação direta, ela fica constante, né? E a da inversa vai aumentando, até chega um momento que também fica constante, acaba ficando igual às duas, eu tenho um equilíbrio químico. E então, se eu fizer um gráfico aqui de velocidade em função do tempo, vou ter velocidade iguais. E a concentração, vamos pensar aqui no caso aqui do gás hidrogênio, a concentração do gás hidrogênio vai cair até chegar um momento de ficar constante. A do CO2 aqui mesma coisa, vai fazer isso, não vou colocar nas escalas aqui que deveria. O gás metano vai começar do zero, vai ficar constante, aquele pulinho ali que foi minha mão que desviou, que é a água. Então vamos pensar assim, o gás metano e a água chamam uma temperatura T, que eles vão ficar constantes, eles vão parar de ampliar, porque exatamente tem um equilíbrio químico, ok? Só que ele fala um dado aqui, ó, a temperatura T1, a temperatura T2 é maior do que a T1. E aí, o que isso tem a ver com a nossa história? Existe um princípio que é chamado princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier fala que todo sistema que está em equilíbrio tende a ficar em equilíbrio até que alguma perturbação ocorra. E se essa perturbação ocorrer, o meu sistema vai tentar responder contra esse aumento. Essa minha reação libera calor. Libera calor. A gente chama esse processo de exotérmico. Então, se eu quiser favorecer esse processo a liberar calor, eu tenho que ajudar esse meu sistema. Então, eu teria que abaixar a temperatura, eu faria mais gás metano e mais água. Eu produziria mais eles. Então, a constante de equilíbrio K estaria mais deslocada no sentido de abaixar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura,
O delta desse outro lado, né, pensando no lado inverso, o delta aqui é endotérmico, delta H aqui é positivo. Ah, é verdade, endotérmico, é absorver calor. Então, nesse caso, o gás metano já produzido em equilíbrio iria ser consumido para a formação de mais gás, hidrogênio e monóxido de CO2. Então, se eu for pensar no meu gráfico, eu vou pensar exatamente que a quantidade de metano seja constante. Olha, fiz uma linha reta bonitinha, mas vai ser inferior à quantidade do que T1. Porque quanto maior a temperatura, nosso caso vai desfavorecer a reação exotérmica, né? Então, eu vou pensar dessa forma aqui. Bom, então é isso, eu já faço a justificativa e tem A simples, é só ter que enxergar a lei de Le Chatelier aí, no processo. Lembrar que ele falou várias vezes equilíbrio, tem um equilíbrio, né? Beleza. Bom, vamos para o item B. O gráfico de folha-resposta é apresentado a quantidade de metano gerado na reação Sabatier em função do tempo na presença de níquel. No mesmo gráfico, apresente a quantidade de metano esperada em função do tempo na ausência de níquel. Explica o efeito do catalisador de energia de ativação da reação Sabatier. Bom, aqui tem uma pegadinha. Sempre as pessoas caem. Então, fiquem espertos. O que o catalisador faz? O níquel aqui é o catalisador. O catalisador ele abaixa a energia de ativação. Então, a energia de ativação, ele abaixa. Ativação, tá certo. Ele abaixa a energia de ativação. O que seria energia de ativação? Meus materiais eles têm que sofrer choques efetivos com uma determinada energia um contra o outro. O níquel cria uma superfície, em geral ele é um catalisador de superfície, ele cria uma superfície que ele interage com o material, abaixando essas colisões, essa energia de colisão, favorecendo que a reação aconteça com uma energia menor. Então a reação vai acontecer mais favoravelmente. Sem catalisador, a reação vai ser muito lenta, mas lembrando que tem um equilíbrio químico. Ah, e o que isso tem a ver? Então, o que significa que se a minha reação ela tiver catalisador, vamos supor, ela atinge o equilíbrio, vamos supor, em 20 minutos. Sem catalisador vai ser 1 hora, mas a quantidade final vai ser a mesma. Então, sem catalisador vai sair do ponto zero e vai chegar nesse mesmo ponto que tinha aqui com níquel, só que agora minha curva não vai ser deste formato aqui. Então, aqui meu formato aqui, a taxa de reação inicial é muito rápida, ou seja, os choques estão acontecendo muito rápido. Sem catalisador, eu vou pensar que a minha reação vai sair num sentido... eu não pensaria como uma exponencial, não. Pensaria quase que o mesmo processo, né, uma exponencial contrária, e vai chegar na mesma posição, tá? Só que aqui seria, ou seja, o tempo, né, para isso tudo acontecer, a taxa de reação vai ser lenta, depois isso aqui vai ficar constante os dois, né, pensar assim, né? Então, só que a taxa, o tempo seria menor. Até poderia fazer melhor esse gráfico aqui, vamos colocar assim, talvez ele, né, saindo mais lentamente o processo, e em alcançar o processo e a quantidade lá na frente. Então, ou seja, minha reação vai demorar mais tempo para atingir o equilíbrio. Então, eu acho que essa é a justificativa que o pessoal da banca também quer ouvir. Eles querem saber se o candidato sabe se o catalisador produz mais. Na verdade, ele produz mais em escala de tempo, mas chegou no equilíbrio, não. Né? E não vai passar daquilo que ele poderia produzir, né? Então eu explico o efeito do catalisador. Ele abaixa a energia de ativação, a reação tem mais probabilidade de acontecer em menor taxa de tempo. Ok, então a B feito, A feito, vamos a C. Escreva a equação química balanceada, a reação Sabatier. Opa, fizemos isso no começo aqui, ó, né? Gás hidrogênio reage com CO2, forma gás metano e água. Então está aqui balanceada a equação, você pode balanceá-la de várias formas, né? Olhando carbono, um carbono aqui, um carbono aqui. Eu tenho 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, 4 hidrogênio aqui, mais 2 vezes 2 eu tenho 4, são 8 hidrogênios, então 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Esse é um jeito de fazer o balanceamento dessa equação. Escreva a equação considerando apenas a composição atmosférica da Terra e de Marte, apresentada na tabela seguinte, tem uma tabelinha. Explique com base nesse equilíbrio químico por que essa reação não seria indicada para gerar metano na Terra. Então vamos ver aqui. Então olha só, nossa reação ela precisa de gás hidrogênio, ela precisa de CO2, vai entrar em equilíbrio químico, vai formar o gás metano e vai formar a molécula de água. Bom, então vou colocar aqui, a gente já sabe que é 4, aqui é 1,
aqui é 1 e aqui é 2, né? Bom, a gente já sabe disso. Na Terra a gente tem 78% de nitrogênio. Nitrogênio não é usado nessa equação, oxigênio também não, o argônio também não. Olha o dióxido de carbono aqui. A quantidade na Terra de dióxido de carbono na atmosfera é baixo, ok? Já em Marte, a quantidade de dióxido de carbono é muito alta. Nitrogênio é baixo, argônio também é baixo, a gente não vai usar nesses dois. Então, no caso que o dióxido de carbono, que a gente tem em pequena quantidade aqui na Terra, lá é alta, então isso seria fácil de capturar gás carbônico lá. Então, por isso que em Marte essa reação seria mais viável, até menos fácil de ser executada lá, né? Se a gente tivesse a atmosfera semelhante, a mesma composição de dióxido de carbono da Terra lá, teríamos que levar equipamentos para pressurizar o gás, separar os gases, que daria muito mais trabalho para executar o procedimento. Então, está relacionado à quantidade de gás disponível na atmosfera, no caso um dos componentes, que é o gás CO2, né? Visto que esse era obtido pela eletrólise. Então, esse cara aqui é ser obtido pelo ar, né? Ar atmosférico. E esse aqui é o produto, né? É o interesse. E esse subproduto aqui, imagina água, ninguém tem interesse em água, né? Bom, aí tá aí a questão 2 da FUVEST resolvido. Espero que você tenha ido bem nessa prova. Bom, se gostou do vídeo, não esqueça de curtir aí. Se tiver algum comentário, pode fazer, fique à vontade que eu respondo. Abraço, até mais, tchau, tchau.